Muito obrigada. No período da tarde, nós temos uma atividade de perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma pergunta sobre a organização, sobre a fundação, pode deixar a mão levantada, que as pessoas da organização vão entregar um papel para fazer essa pergunta. Muito obrigada. 皆様、ご起立お願いします。 Queiram levantar-se, por favor. 聖歌、聖書の絵の歌を斉唱いたします。 Vamos entoar o hino sagrado Seicho no Ie no Uta. あつくいいばこいあいわれ父の妹に行けばなんちらのうちにかかると十字架にかかりしイエスはお甘いのあれよいと幾回なしの印ないこの肉体を苦して我神のこと悟りな命この命あやかんしようさんきてもある時も天に立つる釈迦牟尼の森から森の歴史演出もの浄土は常に今ここに恩を帯びてさんさんと舞えいくどちやまう光輝く世界ない世界輝く世界ない天つりの折の御事現象の穴にかりて胸差しよあの力にてさびたもさえをつりあるしないてまえるか
時死をすちの神現れてなしこそのいふいて無情に導く場所は今こそ口は今こそ幸せに海の底こそそう本源世界感じらとうちにありとっていさとがのいたまいた神の国このちそや浄土にすの一つなり中自慢じと骨の愛と命やる縁国ぞ直しやる縁国ぞParabéns a todos pela entoação. Muito obrigado. Pode sentar, por favor. 本日の第1項は前原幸宏先生にしてお願いします。通訳は森西Altoさん。Para proferir a primeira palestra dessa convenção, convidamos o professor Yukihiro Maihara, tendo como intérprete o Sr. Paulo Morinishi. Muito obrigada. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. 4年ぶりにブラジルに参りました。はい、4年ぶりにブラジルに参りました。Faz exatamente 4 anos que estou reparticipando aqui. 皆さんとお会いできて大変嬉しいございます。ありがとうございます。Estou muito contente em ver a todos os senhores. 先ほど開会の祈り、拙いポルトガル語でご挨拶させていただきました。Há pouco, quando fiz a minha oração, eu usei o meu português rudimentar para ver se eu poderia comunicar mais com os senhores. 通じましたでしょうか。はい、通じましたか。Eu gostaria de perguntar a vocês se deu para compreender. 皆さん優しい。 Ele está dizendo que vocês são muito queridos. 皆さん、この世で一番おいしい食べ物は何かご存知ですか？ A todos os senhores quero fazer uma pergunta. O que é neste mundo a comida mais saborosa?
それはもちろん Isto é シュアスコ felicidade. この世で一番おいしい食べ物は未来です。 A comida que eu gostaria de falar que é o mais saboroso desta nossa vida é o nosso futuro. 未来を食べている人はいつも生き生きと生きています。 E quem se alimenta do futuro, dia a dia, são pessoas bem vividos. しかしみんながみんなその未来をおいしくいただいていない。 Porém, não são todas as pessoas que servem bem desse futuro. 日本に20歳にして死に80歳にして身を滅ぼすという言葉があります。20歳にして死に80歳にして葬られる。 No Japão existe um provérbio que diz que se morre aos 20, porém ele é somente sepultado aos 80 anos. 未来を生きていないともう20歳にして魂は死んでしまう。 Se nós não conseguirmos viver o nosso futuro, então aos 20 anos pode dizer que nós estamos mortos, falecidos. その人が80歳で肉体が滅んだとしてももう心は20歳にして死んでいたんだという意味です。 Isso quer dizer que se a pessoa não conseguir viver o seu futuro completamente, isso quer dizer que mesmo que tenha o seu funeral aos 80, aos 20 ele já estava morto. 今日の皆さんには未来、おいしい未来を本当に楽しく食べていただくためのそういう大会にしてまいります。 Eu gostaria de fazer deste encontro com os senhores, falar sobre o nosso futuro, como é que nós vamos servir da melhor e mais gostosa forma para que nós possamos aproveitar e desenvolver o nosso futuro. Saboroso! ある人が人生をこのように例えました。 Uma pessoa propôs a sua vida da seguinte forma: 人生とは大きな袋を担いで歩くようなものだと。 Ele disse que a vida é como se nós carregássemos um saco grande, uma trouxa e ir caminhando. その大きな袋の中に何を入れて歩くか。 O que é que nós carregamos dentro dessa sacola grande, saco? 認めたくない自分。はい、認めたくない自分。 Diz que dentro dela carregamos aquela pessoa, que eu não quero reconhecer. 受け入れられない現実。 A verdade é que eu não consigo aceitar. そういうものを拾って入れていく。 Eu recolho todas essas coisas e coloco naquele meu saco. だからだんだんその袋は重くなっていく。 Porém, de tanto que a gente recolhe as coisas que eu não quero ver, não quero aceitar, essa minha trouxa cada vez está crescendo. 人生がどんどん重苦しくなる。 Em contrapartida, nossa vida, carregamos essa trouxa excessiva, mente pesado, e nós temos uma vida muito apertado, cansado. どうしてこのような大きな重たい荷物になってしまったのか。 Por que será que essa trouxa ficou tão grande? この袋の大きな重たい荷物を谷口正治先生は何とおっしゃったか。 Mestre Masaharu Taniguchi falou da seguinte maneira sobre essa trouxa que nós carregamos. それはあなたの人生に
神が現れていないからですよ。 Ele falou isso porque na sua vida não apresentou a Deus. 神が現れていないから問題という荷物を背負って生きていくんですよ。 Por não estar presente o Deus na sua vida, é que você só está recolhendo os seus problemas e está guardando naquela trouxa. 神を表しさえすれば全ての問題はなくなるんですよ。 Se você realmente conseguir vivenciar a vida de Deus na sua vida, seus problemas perecerão. それが甘露の方に書いてあるわけです。 Isso está escrito na Sutra Sagrada. 神が現れればすなわち善となり義となり慈悲となり調和おのずから備わり一切の生物ところを得て争うものなく相はむものなくやむものなく苦しむものなし。 Na Sutra Sagrada está escrito que quando Deus aparece é o bem e todas as coisas vão ser da maneira de Deus e vai desaparecer todos os problemas. それではどうしたら神を表すことができるか。 Como nós conseguiremos então vivenciar a vida de Deus? その神を表し方、その答えが書いてあるのが大調和の真理です。 Para aparecer Deus, fazer aparecer nossa vida, está escrito no Karma Daichōwa no Sangue. 大調和の真理の最後、こう書いてあります。 No fim do Daichōwa, harmonia, está escrito o seguinte: すべてのものと和解したとき、そこに我は現れる。 quando nós nos harmonizarmos com todas as coisas, aí eu vou estar presente. 我というのは神様です。 Mari, quer dizer, eu é Deus. すべてのものと和解したら神様現れるんです。 E se nós conseguirmos naquele momento harmonizar com todas as coisas do céu e da terra, então Deus estará presente. だから大調和の真理の一番最初には何時ら天地一切のものと和解せよ。 Então, quando nós lemos o primeiro trecho, está escrito: a todos harmonize com todas as coisas do céu e da terra. ここの問題は何か申し上げます。 Ai. この言葉の大事な問題は何かをお話しします。 Então, eu queria explicar sobre essa parte, o que é o mais importante. 天地一切と書いてあることです。 Ele está escrito a todas as coisas do céu e da terra. 漢字の一切、これは別に一切れとも読むんです。一切れ。 Quando fala todos, podemos interpretar o japonês como apenas uma coisa. ですからある人は天地一切れのものだったら和解できると。 Então, muitas pessoas podem pensar, se for apenas uma coisa, eu consigo me harmonizar. 一切のものと和解するということが難問なんだと。 Mas o importante é nós conseguirmos harmonizar com todas as coisas. 今日は天地一切のものと和解できるその心得をお話しします。 Então, hoje gostaria de falar a todos os senhores como é que nós conseguiremos harmonizar. É um segredo. その答えが俗真理の銀章にあります。 Ela está escrita no livro chamado Shinri no Gensho. 次年法理に天国を成就する祈りというところにあります。
Tem uma oração que para que se concretize naturalmente o paraíso terrestre. 一節ずつ読んでまいります。 Eu gostaria de ler cada trecho para os senhores. 私は毎日を祝福するのである。 Eu abençoo cada dia de minha vida. それゆに毎日は私を祝福するのである。 E sou correspondido com muitas bênçãos. 毎日私の周囲に現れる事象はことごとく神の愛と知恵と生命との現れであり、我を祝福し、我を生かし、我を愛し、我を悟りに導くために現れてくるのである。 Coisas e fatos que a cada dia surgem ao meu redor são todas manifestações do amor, sabedoria e vida de Deus. 皆さん、私たちの現象に現れていることは、なんでこんなことだと思うことも全部神様の愛です。 Então eu posso assegurar, senhores, que o que ocorre na nossa vida no dia a dia cotidiano é, de fato, o aparecimento do amor de Deus na nossa vida. 私たちを悟りに導くために現れてくるものなんです。 Então tudo que aparece na nossa vida é tudo um indício para que nós caminhemos para ser o verdadeiro ser. A sabedoria de Deus está fazendo com que nós caminhemos para a verdade. そのように受け止めることができれば、天地一切のものと和解できます。 Se nós conseguirmos aceitar essa verdade, então nós conseguiremos harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. 天地一切のもの、一番重要なのは何か。 O que é mais importante desse universo? 運命と和解することです。 É nós harmonizarmos com o nosso destino. Trouxe aqui este livro, Seichonoye. 谷口正治先生は神様からの啓示を受けられます。 O mestre recebeu ensinamento divino de Deus. この神様の啓示を多くの人に伝えたいという理想を描かれます。 E ele criou dentro de si um objetivo de transmitir ao maior número de pessoas a verdade que ele recebeu de Deus. この神様の啓示をみんなが知ったらみんな幸せになると確信されます。 E ele teve certeza de que no momento que todas as pessoas compreenderem essa verdade, então todas as pessoas conseguirão se tornar felizes. その神様の啓示をどうしたら広げることができるか、知らせることができるか。 Como então faremos para divulgar as verdades reveladas por Deus? それは雑誌にしてそれを配ることだと文書伝道を思いつかれます。 E naquela época, o mestre teve então o despertar de que eu vou escrever em livros e vou distribuir essas revistas contendo as palavras da verdade para o maior número de pessoas. こういう雑誌を発刊するためにはまずお金がいります。 Mas para poder distribuir essas revistas contendo palavras da verdade, para imprimi-las, distribuí-las, precisam de dinheiro. 谷口正治先生はサラリーマン生活をされてました。 Ele estava naquela época, era um assalariado. コツコツコツコツお金を貯めていかれます。 Ele começou a juntar pequenos valores sempre.
さあこの貯めたお金で雑誌が出せるぞと思っていた矢先、泥棒が入ります。 Mas no momento que ele juntou uma certa quantia e estava contente que ele poderia lançar a revista, ele é visitado por um ladrão. Levou tudo. お金がありませんから雑誌を出すことができない。 Não tenho dinheiro, não consigo imprimir as revistas. それでまた谷口正夫先生はそれで諦めるんじゃない。またコツコツお金を貯めていかれます。 Novamente ele faz a labuta diária como assalariado e vai ajuntando a economia. ようようまたお金が貯まった。 Olha, chegou no valor que eu queria. さあ出せるぞ。 Eu vou conseguir publicar a revista. そう思った矢先、また泥棒が入ります。 Mas naquele momento, de novo recebe a visita do ladrão. 2回も泥棒が入ります。 Duas vezes seguido ele ocorreu de levar suas economias. 皆さん考えてみてください。泥棒に2回も入られる。これは幸せなことですか？ Pensem, senhores, o ladrão me furtou por 2 vezes seguidos. Isso é felicidade? 谷口正夫先生は全て目の前に現れることは神の愛である。 Mas ele tinha firme convicção de que tudo que ele estava aparecendo para ele é amor de Deus. 私を悟りに導くために現れている。 Isso tudo está ocorrendo para que me conduza para saber a verdade. 谷口正夫先生は2回泥棒に入られたことをもって何を悟られたか。 Então, após o segundo roubo, o que ele resolveu? 私が始めようとするこの巧妙化運動はお金がたまってから健康だからそのような条件が整ってやる運動ではない。 Então ele conscientizou do seguinte: o que eu pretendo fazer, publicar essa revista, não é uma obra que possa esperar para que as condições se tornem tudo favorável para que eu possa publicar. Isto é, juntar a economia. 泥棒はお金を取っていったのではない。泥棒さんはお金を盗んでいったのではない。 Então ele pensou: o ladrão não é quem me levou o dinheiro. 泥棒さんは私のお金が貯まってからと思っている迷いの心を盗んでくれたんだ。 Então ele pensou o seguinte: aquele ladrão não me levou dinheiro, mas ele fez me despertar que eu não posso esperar para que a economia seja suficiente para que leve a eu publicar essa revista por ter condições financeiras. Isso é uma mente enganada da minha parte. そしてその時に谷口正治先生に泥棒に入られた時に神様から啓示が来ます。 Então, no momento que ele foi assaltado, daí ele recebeu o esclarecimento divino. いや立て Tem que ser agora, levante-se. ここから始まったんです。 Aí é que começou o movimento da Seichunoye. 成長のは誰が始めたか知ってますか？ Sabe quem é que começou o movimento da Seichunoye? 泥棒です。 Diz que foi o ladrão. こんな宗教はないです。 É uma coisa que a gente pensa, é absurdo, né? その泥棒が入られた日が
昭和4年12月13日です。 2回目に入ったの。そ Na segunda vez que ele foi assaltado, disse que foi dia 13 de dezembro. う。はい、皆さん、この創刊号、いつできたか知ってますか？ E a primeira revista, sabe quando é que foi imprimido? 12月30日。 Dia 30 de dezembro. É a primeira revista que o mestre lançou. 30ページ、80ページあります。はい、80ページ。 80 páginas. この80ページの原稿全部谷口正治先生が書かれたんです。 E ele próprio escreveu todo o texto desta revista. 昼間はサラリーマン生活されてるんですよ。 E ele continuou a vida de assalariado. De dia ele trabalhava. 仕事から帰ってきてから原稿を書いて、 Voltando do serviço já à noite, ele escrevia o que ia lançar no texto. そしてそれを書き始められたのが12月13日。 E ele iniciou a escrita no dia 13 de dezembro. そしてその月末には本になって出てきた。 Mas no fim do mês ele tinha já o texto e o livro feito. 皆さん、神様の奇跡でしょう。 Isso eu quero dizer que é milagre de Deus. 神業なんです。日本語では神業。 Ah, diz que é obra de Deus no Japão, se fala. この創刊号から谷口正治先生に神様が本当に穴下って神様の運動として始まったんです。 Então, na verdade, Deus veio sobre o mestre Taniguchi para poder escrever e praticar toda essa obra para poder publicar essa primeira revista do Seichunoye. 谷口正治先生は全てのものに感謝するんだと、全ての出来事に全てに感謝していくんだと。 Então, esse Masaru Taniguchi diz que nós devemos agradecer a qualquer e todo acontecimento da nossa vida. 泥棒にも感謝するんだ。 Vou agradecer aquele ladrão que me fez despertar, que tem que ser agora. これが天地一切のものと和解せよ。 Isso é que é harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. その谷口正治先生が今年生まれて130年です。 E hoje, nesse ano, se completa 130 anos desde o nascimento do mestre. そして今年10月22日に谷口恵美子先生がご昇天になりました。 E nesse ano, no mês de outubro, dia 22, faleceu a senhora Emiko Taniguchi. 100歳でのご昇天でした。 Ela faleceu com 100 anos. 残された時間、谷口恵美子先生の感謝の思いをお伝えしたいと思います。 Aí. 谷口恵美子先生への感謝の思いを伝えたい。 Eu gostaria de falar aos senhores a gratidão pela vida da senhora Emiko Taniguchi. 私どもにとって谷口正治先生は成長の絵の創始者。 Para nós, o mestre Masaru Taniguchi é o fundador do movimento da Seichunoye. 唯一心からお慕い申し上げる孫子というお方です。 É a única pessoa que eu reverencio como um grande mestre. その谷口正治先生を
父親として身近でずっと見てこられたのが谷口恵美子先生です。E tendo nascido e vivido sempre perto do mestre, essa era a professora Emiko. 父がどういう方であったかをずっと私ども信徒に教えてくださいました。 E toda vez assim ela nos dizia o que o mestre fazia. 谷口正夫先生の晩年お体がお終わりになられた時のことです。 No momento que o mestre já tinha alta idade avançada assim, num momento desse, 谷口恵美子先生は東京から長崎にお住まいの谷口正夫先生をお訪ねになります。 então ela visita o pai no templo de Nagasaki, onde vivia o pai. ある朝のことです。 Numa certa manhã, 谷口正夫先生がいつものように真相感をなさっておられました。 o mestre Masaru Taniguchi estava orando como sempre todas as manhãs. 真相感が終わったようだったので、谷口恵美子先生がお声をかけられます。 Parece que tinha terminado o seu Shinsokan matinal e a professora Emiko foi lhe trocar algumas palavras. 素晴らしい朝の太陽が昇っている。 Era uma manhã de sol esplendor ao amanhecer. お父様、こっちに来られたら素晴らしい太陽をご覧になれますよと言われます。 Daí ela lhe disse para o pai: Papai, se o senhor vier para cá, o senhor vai ver dia esplendoroso, maravilhoso. 谷口正夫先生はどうおっしゃったか。 O que o mestre respondeu? 合唱されたまま、いや、寄らなくったって見えている。なんて寄らなくったって見えている。こちらにおいでになったら見れますよと。 Daí ele respondeu: Não, não precisa ir tomar o sol para ver assim, mas eu vejo aquele sol esplendoroso, mesmo que não tenha tomado a luz dela. 寄らなくったって見えている。ああ、素晴らしい太陽だ。実相円満完全。 Mesmo não tendo recebido luz do sol onde eu estou, mas eu vejo, é dia maravilhoso, luz maravilhoso. Esse mundo é de mundo perfeito de sol, é Kanzen. 寄らなくったって見えている。寄らなくったって見えている。 Então eu estou assim vendo, mesmo não estando lá, mas eu vejo. その谷口正夫先生のお言葉を聞いて、谷口恵美子先生はこうおっしゃいました。 E ouvindo as palavras do papai e mestre, a professora Emiko diz: 私は太陽といえば実際の太陽、今美しく差し昇っている太陽を父に見てもらいたいと思って案内をした。 Então ela percebeu que ela tocou as palavras com o mestre para que ele pudesse ver realmente aquele sol esplendoroso brilhando no céu, sol físico. しかし父はいつも心の中に実相の太陽を持っていた。 Mas aí que ela percebeu que pelas palavras do mestre, né, que ele tinha dentro do seu
espírito do seu coração o sol sempre brilhoso. 太陽が差し昇っていたらいいですよ、皆さん。 Naquele momento o sol brilhava assim, a luz da manhã. もし曇っていたらどうですか？ Se tivesse nublado, ああ、せっかくの太陽が見えない、残念と思うでしょう。 porque hoje está nublado, né? E eu não consigo ver o sol. これ Pena. これが現象に引っかかっているということです。 Isso quer dizer que nós estamos apegados à verdade aparente. 谷口勝先生はそんな現象の太陽を見てらっしゃったんじゃない。 Ele não estava vendo o sol aparente. いつも心の中に実相の太陽をいつも描いてらっしゃる。 Mas ele tinha dentro de si, no seu coração, a verdadeira sol que sempre brilharia, tanto nublado ou não. 心の中の太陽、実相の太陽は実相、完全。 E aquela luz que emana do sol verdadeiro, do Dissô, a verdadeiro sol, é sempre perfeito. De Dissô eman kanzen. 谷口勝先生のこのお言葉からみんな現象の太陽に振り回される。 Então, através dessas palavras do Mestre, nós podemos perceber que nós não devemos nos apegar só à aparência à primeira vista. 心の中にいつもさんさんと輝く太陽を思い描きなさい。 Então, gostaria que todos os senhores sentissem dentro do seu coração aquela verdadeira luz, caruloso, brilhoso, daquele sol resplandecente, mesmo que nós não tenhamos na aparência a presença do sol com um mau tempo. どんな現象であろうとも実相円満完全。 Mesmo que tenha qualquer aparência naquele momento, está tudo perfeito. O verdadeiro sol, se nós estivermos dentro do nosso coração, sempre brilhará. 谷口正夫先生は終生真相感をなさいました。 E ele sempre praticava a oração de Shinsokan. 我々は五感の世界を去って実相の世界にいる。 Eu deixo o mundo dos 5 sentidos e eu penetro, chego no mundo do Dissô. これが谷口先生の教えです。 Isso é o verdadeiro ensinamento do Mestre. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. 皆さん、人生は雨の中のドライブのようなものだと言われます。のドライブ、雨の中のドライブ。 Eu acho que a nossa vida caminha mais ou menos assim. Nós estamos navegando num carro na rua no dia de chuva. 雨がどんどん降りつける。 Chove intensamente. もちろんワイパー動かします。 Nós pegamos e pomos o limpador para funcionar. このワイパーばっかりを見て運転したらどうなるでしょう。 Se nós estivermos atentos ao limpador, como é que nós ficamos? 皆さんワイパーを見て運転しますか？ Será que os senhores ficam atentos naquele limpador indo e vindo? 遠くを見て運転するでしょう。 Nós vemos mais para frente para podermos dirigir com segurança. 遠くの一点を見て運転しますね。この遠く、ここが実相です。 E quando nós vemos a longe, onde nós queremos ir, onde é o nosso objetivo, aquele caminho, isso é o Dissô, é a verdade. ワイパーが現象です。
Se nós estivermos atentos somente ao limpador indo e vindo, nós não estamos vendo a verdade. Isso é o nosso futuro disso. Nós estamos vendo o fato que não é a verdade. 実装を見て運転していればワイパーが動いていることすら気づかないでしょう。 Se nós estivermos atentamente dirigindo um bom motorista, nós vamos ver mais para frente se o caminho está bom, se vai fazer curva ou não. Então nós estamos vendo o futuro, sim. Mesmo que aquele limpador esteja funcionando, nós não nos atentamos ao limpador, mas vamos ter que ver mais para adiante. 谷口正先生は常に実相を見て生きていきなさい。 E o mestre sempre viveu a toda a vida vendo a verdade. 実相円満完全素晴らしい神様の作りたもうた世界を信じてそれを見て生きていきなさい。 Ele viveu sempre vendo de Soeman Kanzen a verdade e perfeição para frente. その心情で生きていけば未来はおいしいものになります。 E se nós tivermos essa convicção, então nós teremos como beneficiar do nosso futuro, porque o seu futuro será brilhante. 皆さんと一緒に谷口正先生の教えを学ぶだけではない、それを生活に実践していきましょう。 Então, nós não apenas devemos estudar as verdades ditas por Mestre Masaru Taniguchi, mas nós devemos utilizar dessa verdade para que nós possamos vivenciar a verdade, para nós termos um futuro melhor, isto é, um futuro mais saboroso, vitorioso, para cada um de nossa vida. そうすればおいしい未来を我が物とすることができます。 Então, nós podemos dizer que assim nós garantiremos um futuro brilhante para nós. おいしい未来を皆さん一緒にいただきましょう。 Então, para nós conseguirmos esse futuro brilhante, nós devemos cada vez mais persistir com essa verdade. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. 終わります。ありがとう。前原先生、素晴らしい講話ありがとうございます。Paulo Moniz, ありがとう。 Muito obrigado, professor Yukihiro Maihara. Muito obrigado, Paulo Morinishi.